A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal vai viver _melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos falar sobre a Boa Nova. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo um acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Boa Nova. A história da Boa Nova é a epopeia do homem atormentado buscando as fontes inexauríveis da divina misericórdia e recebendo a linha refrescante da paz que vem sorvendo lentamente através dos 2 últimos milênios. Fato, né? Incontestável. Realmente, nós buscamos na Boa Nova o nosso refúgio verdadeiro, porque há esperança de uma vida transformada. Por enquanto, condicionado às circunstâncias da própria necessidade, não tem sabido valer-se do grau asseado da abnegação e a toma em vasilhames impregnados de sujidades que impedem a absorção total e lenificadora do refrigério de que se faz instrumento. Certo também que muitos não sabem ou não buscam o Evangelho de Jesus como fonte inspiradora e amparo para a vida. Seguindo Jesus, um amigo excelente, não tem sabido o homem abandonar a estreiteza das limitações ideológicas em torno das quais circundava para buscar os horizontes limitados da solidariedade, onde se pode realizar, adquirir plenitude. Asfixiado pela volúpia dos gozos imediatos e superados das paixões, reluta no momento de abdicar as velhas acomodações derrotistas, plasmando o esforço nobre da sublimação dos ideais.
Então nós sabemos e sempre falamos aqui no programa sobre o Evangelho de Jesus e a sua importância. Não é falar, é viver. Quando nós falamos aqui, é para que sirva para nós, principalmente nós aqui no programa, que somos os primeiros a ouvir, os primeiros a serem beneficiados, para colocar em prática. As palavras se perdem no vento, o importante são as ações. Confundido pelas ideologias estranhas de classes e nações, produzindo direitos e deveres conforme os preconceitos que a vitaliza estoicamente, aferra-se ao mundo, conquanto o conhecimento comprove a individualidade da estrutura das chamadas realidades objetivas. Por isso, amargura-se, demorando levianamente vinculado aos hábitos anestesiantes, nos quais se amolenta e envelhece, surpreendendo-se com a morte e desesperando-se, odiando o sofrimento e fomentando-o, fugindo ao medo e experimentando a própria alucinação, justiçando-o. O que acontece é que muitas pessoas não têm o mínimo conhecimento de que a vida continua e se depara com uma realidade assustadora, porque ele perde a veste física e continua pensando normalmente, tenta inclusive interagir com aqueles que ficaram aqui e não consegue. É como se ele entrasse dentro da própria casa e chamasse pelo filho, ou talvez pela esposa, ou a esposa pelo esposo, e ninguém ouve. Isso gera um desconforto e um desespero muito grande. Por parte da figura singular do Galileu, era raio de luz da noite dos apelos humanos, clareando por dentro as necessidades gerais. Então Jesus é esse sol de primeira grandeza. Combatido a seu tempo, não é aceito hoje ainda pela falsa cultura que entroniza o crime e desdenha a honra, arrazoando contra o amor por meio de desrespeito azedo, por identificar na vitória que os desconsiderados pelo mundo conseguem em si mesmo, como sendo sua derrota até o malogro das suas aspirações. E a epopeia do Cristo canta com toda a pujança. Aí está no dia a dia a representação das vidas que a sua vida levantou. Repontam em abundância as existências que ele soergueu e no incessante renascer das mesmas aflições, como o reflorescimento das velhas árvores da angústia, parecem aguardar o jardineiro doutrora, ou seja, aguardamos Jesus do passado novamente para estar conosco. E aqui estão embrulhadas na dor e as aflitas mães viúvas em evocação como a de Naim, rogando ajuda com as almas em frangalhos, desesperançadas, vestidas de ilusão, deparando na ociosidade alucinada, virgens loucas, desfilam em contínuo cortejo de insensatezas esquecidas da responsabilidade, embriagando-se para logo tombarem sonolentas no resvaladouro do erro, perdendo os noivos quando chegam. São comentários pesados, duros, mas de fato é uma realidade. Quantas pessoas que vivem na ociosidade, muitos no apogeu da vida material, e não se preocupam em nenhum instante em elevar-se em pensamento a Deus, até para agradecer, né, pelo dom da vida, pelo fato de acordar todas as manhãs, tendo a oportunidade, né, de caminhar um pouco mais e aprender com a sociedade, com a espiritualidade amiga, através das intuições e principalmente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amargura-se, demorando lamentavelmente vinculado aos hábitos anestesiantes, nos quais se amolenta e envelhece, surpreendendo-se com a morte e desesperando-se, odiando o sofrimento. Os onzenários que preferem a algarativa cambial e o sonido expressivo dos valores que perseguem em detrimento da joia do alto preço que merece adquirida
com o resultado arrecadado pela venda de todas as pequenas joias, porque estão desatentos, perdem a mais preciosa, que é a joia da sabedoria de Jesus. Então, você pode perguntar a uma pessoa, né? O que você faria se ganhasse 1 milhão? Eu ficaria muito feliz. E se ganhasse 10? Muito mais. Aí que eu ia viajar para a Europa, para os vários continentes, conhecer o mundo. Muito bem. E se eu dissesse que você ia ganhar tudo isso, mas que amanhã, pela manhã, você já não mais respiraria? Tá? A pessoa certamente vai dizer, não, mas aí não. Então isso é uma prova de que a respiração é mais importante que os 10 milhões oferecidos. E nós não valorizamos isso. Nós nos prendemos às coisas fúteis e materiais. E esquecemos do básico, do principal, que as nossas ações, ao acordar pela manhã, né, respirar um ar puro. Olha que maravilha! Então nós temos que ser gratos a Deus pela oportunidade sublime que Ele nos dá todos os dias de começarmos uma nova jornada. Interrogantes, os príncipes da ciência e da filosofia, indagando sempre, sem reflexionar, fixados aos compêndios tradicionais e aos conceitos dúbios a que se aferram, são surpreendidos pela desencarnação para constatarem arrependidos, tardiamente. Rareiam os novos centuriões, cuja fé rutila nos olhos e clareia por dentro, prosternando-se ante ele para esperar a cura do servo e consegui-la, ou da mulher sirofenícia, cujo ardor deu-lhe intrepidez para tocar-lhe as vestes e arrancar-lhe a virtude da saúde. Ou a obsidiada de Magdala, que rompeu em definitivo a noite interior para que a sua luz a incendiasse por dentro, aurindo nele o combustível que a manteria em claridade contínua até a vitória final. Ele, no entanto, continua esperando. Sua voz utiliza para ensinar a singeleza de um grão de mostarda, de redes a secarem ao sol, de peixes e varas verdes, de uma figueira brava, de talentos, de pérolas, de fermento, conhecidas de todas essas expressões, arrancadas da experiência diária de cada um, como lição sempre nova, abrindo clareiras de sabedoria na floresta dos conceitos complexos e inexpressivos, que não conduzem a mente atormentada a lugar nenhum. Boa nova ressuma esperança, pois é a história do homem angustiado, batendo, e Jesus respondendo em forma de socorro lenificador incessante, como a dádiva de Deus para a libertação do ser. Cristãos decididos e sinceramente interessados na elucidação do fenômeno que produz a estrela de Belém, à semelhança dos investigadores materialistas, hão recorrido, através da história, a matemáticos e astrônomos capacitados, ansiosos por uma resposta perfeitamente lógica e racional sobre o inusitado aparecimento do astro a que se referem os escritores evangélicos. Estamos falando da estrela de Belém. E de quando em quando, fiéis às pesquisas feitas nos mapas celestes, aqueles estudiosos tentam traçar diretrizes que clarifiquem, em definitivo, o insuspeito acontecimento na noite santa em que ocorreu o Natal de Jesus e posteriormente vista pelos magos do Oriente, que por ela foram guiados. Segundo alguns observadores, fora o cometa de Halley, que naquele dia e àquele período fazia-se visível por toda a Galileia e parte oriental do país, para outros era uma conjunção oportuna de astros, que produziram refração na atmosfera, incidindo o facho luminoso sobre a manjedoura singela, que nele dignificou com seu nascimento. Conquanto possamos admitir uma ou outra hipótese, Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos, ergastulados temporariamente na forma humana para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta o rastro luminescente da sua imersão, como mensagem de advertência reveladora. Rei divino, e não obstante, submeteu-se às conjunturas da transitória convivência humana para sublime lecionar humildade.
construtor da terra. Todavia, deixou-se experimentar pelas circunstâncias ocasionais do ministério entre as criaturas para ensinar a grandeza da renúncia. Legislador sublime. Entretanto, aqueceu sofrer as imposições da ignorância religiosa de Israel e os padrões arbitrários da política do Império Romano, facultando-se a decisão no jogo odioso da ética vulgar, a fim de que se cumprissem as leis e os profetas na integridade das previsões nele. Todo amor. Em toda a sua jornada, à semelhança de astro que se arrebenta em luz na imensidão escura da noite, clareou os destinos dos homens como obreiro infatigável, acendendo lâmpadas de esperança nos corpos alquebrados e nos tecidos gastos das almas, pelas constrições das paixões esmagadoras de todos os tempos. Misturou-se à caterva dos que viviam a sua hora e caminhou com os pés da aflição, sem permitir-se consumir ou contaminar pelas querelas mesquinhas, pelas imposições tradicionais ou pelas suspeitas manifestações de idiosincrasia a que se aferravam os que o cercavam continuamente. Por um minuto sequer, não se rebelou contra a miserabilidade que defrontava em toda parte. Arquiteto das estrelas, dobrou-se, sereno, na marcenaria humilde, para que o pão fosse honrado com o suor da sua face e a estrutura da nova humanidade pudesse alicerçar-se no trabalho edificante, que é a mola mestra do progresso e da felicidade humana. Mantendo incessante quão ininterrupto contato com o Pai e servindo pela aquiescência dos anjos que lhe submetiam, dialogou pulcro demoradamente com os espíritos das sombras, abrindo-lhes os ouvidos e acendendo a luz nos seus olhos apagados com a inteireza moral das suas conquistas incomparáveis. Antes, todavia, de descer aos homens, fez que avatares do seu reino viessem ampliar as dimensões das fronteiras terrenas, preparando o solo do futuro. E eles floresceram como superior manifestação da vida. Ora na Índia, disseminando o reencarnacionismo e perfumando com toda uma filosofia de paz e renúncia os continentes dos espíritos, ora na China, empreendendo os audaciosos voos da política sob as bases seguras da família, no lar e na sociedade, de modo a traduzir a porvindoura fraternidade entre os homens, com inequívoca força de amor e respeito ao dever. Ora no Egito, reacendendo os sutis aromas da imortalidade nos santuários dos templos e na intimidade das escolas de iniciação, mantendo acesas as flamas da verdade, mediante as comunicações entre os dois planos da vida, ora na Caldeia ou na Pérsia, favorecendo com a esperança milhares de vidas estioladas sob o clangor da guerra, ora na Hélade ou em Roma, criando a conceituação da beleza, da justiça, da legislação equilibrada e do ideal do bem. Assim também por Israel, que por longos séculos de dor se fez depositária da mensagem do Deus único. Transitaram esses embaixadores sublimes, irrigando com a linfa preciosa decorrente do intercâmbio espiritual os solos crestados dos espíritos sofridos, a fim de que ele próprio viesse oportunamente imolar-se para ensinar libertação total das limitações físicas e da opressão do barro humano. Por isso, todos os seus feitos empalidecem ante os seus ditos, pois que as realizações do corpo são menores do que a vitalização da alma, em considerando que ninguém jamais vivera conforme ele o fazia, transformando-se ele próprio no caminho por onde deveriam rumar todos os homens na direção da vida e da verdade, que em suma ele representava na terra. Mesmo assim, quando contemplava com lágrimas as dores do porvir do mundo e via o homem imerso na fragilidade do corpo carnal, prometeu voltar através do Consolador, que seria o liame perene de união com ele até o fim dos tempos. O mergulho que começou em Belém não terminou no Gólgota, nem desapareceu após a visão da Jerusalém libertada, que o vidente de Pátimos preludiou.
Em Jesus, o herói invencível que na sua grandeza superou a astúcia de Cambises, rei dos persas, a violência de Alexandre Magno da Macedônia, a audácia de Cipião, o africano, e a estratégia de Júlio César, o divino imperador, as armas foram a mansidão e o amor, a abnegação e a misericórdia, entretecendo com esses fios de luz a túnica nupcial do noivado intérmino com a humanidade de todos os tempos, pela qual espera desde o princípio até o instante da boda sublime para a reunião numa grande família, em pleno reinado de paz. A viagem fora longa para aquele casal, principalmente para aquela mulher grávida, durante 4 ou 5 dias, sacudida pelo trote da montaria. Sucederam-se abismos e montes, subidas e descidas, quase às portas da cidade santa, chegando por fim a Belém. E em pleno fastígio do Império Romano, indicado por uma estrela, anunciado pelos anjos, nasceu Jesus. Antes e desde então, a sua vida deverá ser examinada em espírito e verdade, para ser compreendida e penetrada pelos olhos imateriais, os únicos capazes de vislumbrar o seu reino. Seja qual for a hipótese respeitável sob a estrela de Belém, a união dos espíritos de luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens. Pastores e reis magos, todos videntes, convidados pelas entidades celestes, seguiram-na, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Que estranho e enigmático era aquele rabi, pensava Tiago, atormentado em contínuos cismares. É verdade que o amava, todavia, por mais profundo como era aquele amor, não conseguia compreendê-lo. A sua mensagem penetrava as almas e as suas atitudes de retidão conseguiam impressioná-lo de forma irreversível. Malgrado as dificuldades em que se debatia, sentia a grandeza do poema de amor que ele cantava nas praias e com que arrebatava as multidões. Receava, porém, que a palavra não se demorasse por muitos anos como ele desejava. Afinal, era necessário recorrer aos nobres e aos poderosos para granjear os favores humanos. As rédeas do poder permaneceram sempre, em todos os tempos, nas poucas mãos da força. E estas somente se faziam benignas em relação aos que agradavam as posições dos mandatários. O rabi era interrégimo e bom, não obstante se recusasse sistematicamente à subserviência, evitando mesmo oferecer aos poderosos essas homenagens tão do agrado dos que desfrutam as situações de privilégio. Não poucas vezes fora ele acusado pelos fariseus de não serem encontrados entre os seus seguidores um príncipe sequer, um doutor da lei, alguém que fosse alguma coisa. E tinha razão, forçoso era dizê-lo. E a verdade é que sempre ele se encontrava cercado pelas multidões dos desgraçados, os mal cheirosos. Indubitavelmente, considerava magoado no íntimo, fazia-se mistério assistir os sofredores, os enfermos, os carregados de problemas, a fim de aliviá-los. Viver, todavia, exclusivamente envolvido pelos leprosos, escrofulosos, paralíticos, surdos, mudos, cegos, endemoniados, não era atitude correta. Além disso, colimando as dificuldades em que, quase desacato às autoridades, se permitia o mestre a convivência com as meretrizes e os bandidos, os cobradores de impostos, sempre detestados, mantendo largas e cordiais tertúlias com eles, dividindo o pão, repartindo peixe em repastos amigáveis e fraternos. Não, aquela não era uma atitude própria, arrematava o discípulo zeloso, mais invigilante. Na terra somos obrigados, considerava preocupado, a viver segundo os padrões tradicionais. Como revolver os velhos óbices sem lhes sofrer as consequências? Que reino seria, então, o a que ele se referia e se propunha? Por acaso um paraíso para mendigos e desventurados?
Não conseguia ele mesmo sopitar o desagrado ante as pústulas virulentas. Nauseava-o a visão cavernosa da lepra nos tecidos humanos gastos. Detestava os pecadores e, nesse particular, era severo. A lei deveria ser cumprida com toda a austeridade a que se reportava o Torá, cada erro recebendo a necessária punição. Diria ao mestre sim, na primeira oportunidade, quanto aos seus pensamentos, às suas conjecturas. Em clara manhã perfumada, enquanto jornadeavam entre Cafarnaum e Magdala, o discípulo interessado na fácil implantação do reino de Deus entre os homens da terra, resolveu, confabulando com o amigo divino, apresentar-lhe as suas dúvidas. Rabi, falou algo constrangido, faz algum tempo encontro-me angustiado por dolorosas interrogações. O celeste companheiro fitou-o com olhos transparentes, penetrando-lhe a alma. Ante aquele gesto carinhoso, nenhum segredo permanecia oculto, quedando-se silencioso, aguardando. Como sabes, prosseguiu, delicado, também eu anseio pelo momento da glorificação do nosso Pai entre os infelizes da terra. Todavia, creio que, cuidando apenas dessa gente que nos cerca, muito difícil será conseguir colimar os objetivos a que te reportas e que todos desejamos. Encorajado pela atitude de cordial simpatia e discreta aceitação da censura por parte do ouvinte, prosseguiu. Conheço pessoas das classes mais favorecidas que se não negariam a contribuir com a sua posição, suas moedas e títulos, de modo a facilitarem a penetração dos nossos postulados entre os anciães e os mais representativos membros da nossa raça. Todavia, não se inclinariam eles a aceitar uma comunhão com estes que compartem nossos ideais, os proletários infelizes, a ralé sem nome. O mestre, sem traduzir qualquer surpresa ou desagrado, continuou sereno, de passo regular, caminho afora. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Os recursos de um mestre. Ele se apresentou no Rio Jordão, submetendo-se ao batismo de João, o Batista, exatamente para que pudesse ser identificado por aqueles que o aguardavam. Ele era o enviado, o Cordeiro de Deus, aquele que viera para acender o fogo da transformação nas almas. E tinha pressa que se incendiasse a terra, que seu rebanho evoluísse sem tantos percalços, furtando-se a muitas dores. Saindo das águas, ele foi seguido por 2 discípulos do Batista. Quando eles lhe indagam onde mora, o convite do mestre é para que o sigam e vejam. Em resumo, ele diz que as cobras têm covis, os pássaros têm ninhos, mas ele, o Filho do Homem, não tem uma pedra para repousar a cabeça. E, contudo, realizou uma revolução, transformando pescadores do mar da Galileia em pescadores de homens no imenso mar das turbulências humanas. Em seu tempo, não havia livros. Existiam os rolos de papiro e pergaminho. Mas ele não se serviu de nenhum desses materiais para deixar gravado o seu ensino, que foi todo oral. Ele semeou luzes nas mentes humanas, o mais extraordinário depósito de sabedoria de todos os tempos. Um arquivo que, através dos séculos e das idades, somente se engrandece com acréscimos do conhecimento. Um dia, somente um dia, ele escreveu no pó da terra algumas palavras. Referiam-se aos equívocos daqueles homens que estavam na praça, pedindo-lhe o julgamento de uma mulher surpreendida em adultério. Escreveu na terra. O vento apagou as letras, que, no entanto, ficaram gravadas de maneira indelével na consciência de cada um dos que se retiraram do local envergonhados. Naqueles dias, não havia tecnologia de ponta para a projeção de imagem e som. Ele subiu a um monte e projetou a sua voz para ser ouvida com absoluta clareza por mais de 5.000 pessoas. Ele não se serviu de nenhum meio de transporte. Viajou constantemente a pé entre povoados e cidades da Galileia, da Judéia e da Pérea. Não temos ideia exata de quantos quilômetros percorreu. Uma estimativa conservadora sugere que ele pode ter percorrido cerca de 321 quilômetros.
Especulações baseadas em um cálculo mais amplo de sua vida sugerem milhares de quilômetros, chegando a cerca de 34 mil. Não há um número exato e universalmente aceito, pois os evangelhos focam nos ensinamentos e eventos, não em um registro detalhado de viagens. Sem recursos externos que hoje nos favorecem a comunicação e o marketing, Jesus nos deu o exemplo de como se pode utilizar os recursos próprios para concretizar o que nos compete. Pensemos o quanto nós podemos realizar dispondo dos livros, da internet, das plataformas digitais, das redes sociais. Sobretudo, prestemos atenção ao fato de que são todos talentos que nos são disponibilizados. Talentos dos quais teremos que prestar contas em algum momento. Afinal, ele mesmo asseverou que nos compete dar contas da nossa administração. A administração do tempo, dos recursos da inteligência, dos talentos do conhecimento e tudo mais que o extraordinário mundo dos homens nos oferece. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, sabemos que não devemos cruzar os braços e temos que trabalhar ativamente, porque não devemos estacionar no tempo. A inércia não leva ninguém a nada, somente ao desespero, aos problemas íntimos graves e à depressão. Fomos feitos para convivermos em sociedade e trabalharmos em prol do próximo, que será revertido em ajuda a nós mesmos. Portanto, Senhor, pedimos-te nesse instante que renova-nos a fé, a esperança, para continuarmos trabalhando na sua seara. A todos, muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Obrigado a você pela participação no programa. Obrigado aos ouvintes. Obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.